Vamos lá, galera. Eita, deu um close na professora rindo, mano. Você viu um negócio desse? Vamos lá, gente. Essa nossa aula agora é super top, né, prof? É isso aí. Nós vamos falar agora sobre algo que a gente não consegue visualizar olhando, né? Mas é importantíssimo em caso de acidentes, em caso de gestações. Porque nós estamos falando de quê, prof? Sistema ABO, sistema sanguíneo, né? Exatamente. Então, hoje a gente vai tirar para vocês aí algumas dúvidas sobre esse assunto que levanta muita curiosidade na cabeça dos alunos. Na verdade, as pessoas que não entendem, né, da situação, elas às vezes acham que um sangue pode ser doado para o outro, enfim, qualquer um pode doar para qualquer um e não é assim, né? Tem algumas questões técnicas aí que vão ser além dessa faladas. Questão de compatibilidade que nós vamos falar na aula de hoje, existe também a questão do tipo, da qualidade desse sangue. Então, quando a gente vai para um hemocentro, que é o lugar onde você vai fazer essa doação, tem todo um critério rigoroso, tá? Para estar coletando esse sangue do indivíduo. Não é chegar lá, pô, tirou, não. Eu era doadora, não posso mais doar porque as regras mudaram. Então, existem algumas situações que vão limitando, tá? Ou impedindo que você seja um doador, mas não porque não querem mais, sim pelo cuidado que precisa ter, tá? Eu sou doador, professora, sem querer falar muito, mas eu sou doador também, tá, pessoal? Meu sangue é A e fator RH positivo, né? Quando a gente fala A positivo, é interessante frisar, existem duas informações aí, né? A positivo, como se fosse uma coisa só. Fator RH, né, que tem a ver com os aglutinogênios lá, e a glutinina, fator RH. Enfim, a gente vai estar falando sobre isso durante a aula. Vamos jogar na tela? Então vamos lá. A herança dos grupos sanguíneos, nós vamos estar falando sobre o sistema ABO e fator RH. Nós vamos falar primeiramente sobre a questão desses alelos múltiplos, né, ou polialelia, que é justamente o que o sistema ABO e o RH estão representando. Falar especificamente de como que ocorre esse processo no sistema ABO e o fator RH, e vamos falar sobre uma doença muito, né, importante, que é eritroblastose fetal. E que tem tudo a ver com essa questão da diferença sanguínea entre mãe e filho, tá, pessoal? Por isso que essa doença está sendo citada dentro dessa aula. Com certeza. Vamos lá, então, para habilidades, prof? Entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança. O professor deu um sexo assim, verbal. Vamos lá, então. Atenções. Alelos múltiplos. Agora, foca aqui pra mim. Galera, a gente falou sobre a primeira lei de Mendel e falamos sobre a segunda lei de Mendel, correto? Na primeira lei, o que você tem? Um par de fatores, um par de alelos, né? Vão se unir e vão determinar uma característica. Isso é quando ele estava estudando lá com as ervivas. Você lembra muito bem disso. E aí, quando você tem a formação dos gametas, há essa segregação ou essa separação. Cada gameta vai receber um tipo de alelo. Vou já brigar aqui com o prof. Vamos lá. Vocês estão vendo o que ele fez, gente? A gente passa cada uma aqui com esse menino, vamos embora. É o professor Vitor aqui. Vamos lá. Ainda bota a culpa no Vitor. Olha, Vitor, dá um cascudo nele. Aí, galera, a situação também da segunda lei, onde você tem dois alelos, dois parzinhos de alelos, que vão determinar as duas características. Também você vai ter essa segregação, mas agora você vai trabalhar com duas, três, enfim. Nós falamos nas aulas anteriores sobre epistasia, sobre interações gênicas, não foi? Essa aula vai falar sobre a polialelia. Ou seja, a frequência de vários alelos podendo determinar uma característica. Lembram lá quando a gente falou da questão de... Agora eu esqueci, fugiu a palavra, prof. No caso, isso, enquanto a senhora lembra, a questão da polialelia, pessoal, como está dizendo, poli vem de muitas, né? Ou seja, é um alelo que ele pode condicionar várias características diferentes, né? Opa, travou. Então, a polialelia, agora pode jogar aqui, pessoal.
A polialelia ela vai ser quando um determinado gene ele pode gerar tipos diferentes de fenótipos, tá bom? Ou seja, ele é responsável por uma determinada estrutura, né, do corpo, né, do organismo, porém, em algumas situações ele gera características diferenciadas, como é a questão que a gente vai ver do nosso sangue. O nosso sangue ele tem uma proteína padrão, mas existem alguns detalhes que fazem ele ser aquela proteína padrão do tipo A, aquela mesma proteína padrão do tipo B e aquela mesma proteína sem nem A e sem B, entendeu? Ou seja, é o mesmo gene que dá origem a tipos diferentes de característica. Vocês estão entendendo? Okay. Por isso, polialelia. Exato. Né? Os vários alelos que vão, então, determinar a mesma característica, mas você vai ter a variação de alelos. Por isso que é importante saber qual é o nosso tipo sanguíneo no caso de doação e no caso de receber uma transfusão, no caso de um acidente ou alguma cirurgia, enfim, tá bom? Vamos jogar lá na tela? Olha lá, os alelos múltiplos ou polialelia significa que existem 3 ou mais tipos de alelos distintos para os mesmos locos cromossômicos. Em outras palavras, cada indivíduo tem apenas um par de genes, mas as combinações possíveis entre elas são várias, por isso o nome polialelia, tá bom? Um primeiro caso que nós vamos ver, tá? Ok. Aqui, ó, é o que a gente tem nos cromossomos na questão normal. Então, você tem aí um parzinho de cromossomos homólogos, o verdinho e o roxinho, é o par. Aí você tem 3 pares de alelos, Azão, Azão, Vzão, Vzinho e Fzinho, Fzinho. Ou seja, você tem um par em homozigoto, dominância, você tem um par em heterozigose e você tem um par em homozigose em recessividade. Isso é o que a gente vai encontrando aí, quando, seguindo, né, obedecendo a segunda lei mendeliana. Porém, olha aqui na sequência, tá? Existem casos em que mais de 2 tipos de alelos estão presentes na determinação de um determinado caráter na população, que é o tipo da herança, que é a polialelia, tá? Vamos lá, então. Eita, seguiu? Ok, vamos lá. A gente tem aqui um grupo A, um grupo B, um grupo AB e um grupo O. Professor, eu acho que eu sei do que você está falando aí. Exatamente, são os grupos sanguíneos, tá bom? Nesses grupos sanguíneos eu vou ter, olha a quantidade de alelos disponíveis, tá bom? Então, no primeiro grupo, você tem o primeiro parzinho de alelos. Esse parzinho de alelos, o professor vai colocar lá pra gente em cima, tá? Izão, Azão, Izão, Azão. Bem em cima deles. Amém. Esse pincel é uma benção. Mas vai dar certo. Então, para você reconhecer quais são os tipos de alelos presentes que vão determinar a característica de indivíduos do grupo pertencente ao grupo sanguíneo A. Então, você tem lá, Izão, Azão. Tá difícil. Tá mas feio vai aqui, dar né? certo. Acho que agora vai. Agora volta, né? Isso. Izão, Azão. Aí o Izinho? Izão, Azão, Izão, Azão. Esse é o primeiro par. Tá. Aí, só que o professor colocou grandão, não vai caber aí, mas tudo bem. Esse outro par, ele é Izão, Azão, Izinho. Você tá vendo que ele tem um vermelhinho, né? Um vermelhinho e um tipo rachuradozinho, tá? Que representa o 0, como se não tivesse. Vai ficar Izão, Azão, Izinho. Aí nós vamos para o grupo B. Você tem aí, ó, os 2 pares de cromossomos, verdinho, verdinho. Então, se ele é do grupo B, ele vai ter os alelos Izão, Bezão. Vamos lá, prof. Izão, Bezão, Izão, Bezão. Prof. É exagerado. Aí, esse outro parzinho vai ser Izão, Bezão, Izinho, tá? O que a gente consegue... Pode colocar, prof, só pra gente fechar aqui a ideia. Izão, Nesse Bezão... aqui? Não. Aonde, prof?
aqui. Esse isambezão, volta. Esse isambezão, galera, corresponde... Fazer um convite para ti aqui, professor. Mano, esse isambezão que o professor está colocando aqui, menino... Calma aí, deixa eu passar aqui. Aí. Vamos ver se está arriscando isso. Esse isambezão corresponde a esse par aqui, ó. Tá? Esse segundo par, ele vai ser isambezão, opa, e izinho. No grupo AB, eu vou ter isambezão, aliás, isão-azão, isão-bezão. Quase não dá pra ver o A, mas é o A, tá, gente? Ok? No grupo O, eu vou ter izinho, izinho. O que a gente consegue perceber aqui? Olha a quantidade de alelos que participam para formar os grupos sanguíneos que nós temos na nossa população. Os alelos izinho, izinho, os alelos isão, azão, isão, bezão, que vão formar o grupamento AB, isão, bezão do grupo B, ou isão, bezão, izinho, outro parzinho de alelos, para o indivíduo do grupo B. Aqui também no grupo A, você vai ter isão-azão, que corresponde a esses cromossomos homólogos aqui. Esses dois aqui vão ser isão-azão, izinho. Esses são os possíveis genótipos para o indivíduo do grupo A, isão-azão, isão-azão, ou isão-azão, izinho. E esse isão-bezão, 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 izinho são os possíveis alelos para o grupamento B. Então, a gente tem... Por que é chamado de polialelia? Porque você vai ter vários alelos que vão se combinar para formar esses grupamentos sanguíneos. Por isso é importante na hora que você vai fazer, então, a doação ou receber esse sangue. Mas vamos seguindo. Um exemplo bem interessante e bem fácil, de fácil compreensão é a determinação na pelagem de coelhos. Olha que bonitinho, eles todos juntinhos aqui, né? Esse indivíduo aqui, ó, é um indivíduo selvagem, com essa cor marrom. Esse indivíduo aqui, se quase não dá pra ver, ele é branquinho, mas só as orelhinhas, elas são pretas. São chamados de Himalaia, tá? Vocês estão observando aqui que tem um Czinho e um Hzinho. Esse terceiro indivíduo aqui, ele é todo cinza, que é chamado de chinchila. E o indivíduo sem pigmentação, tá aqui ele, é Czão, Azinho, Czão, Azinho. Então, para a cor de pelos nos coelhos, existem todos esses alelos que vão se combinar e vão determinar. Só que é interessante dizer que vai que você encontre aí mais pra frente uma atividade que vai cobrar isso. O Czão, que representa o indivíduo selvagem, ele é dominante sobre esse chinchila, que é o CH, que é dominante sobre esse Hzinho, que é o Himalaia, que é dominante sobre o Azinho. Tá bom? Vamos seguir então. O quadro abaixo representa as combinações entre os alelos e os fenótipos resultantes. Só um pouquinho. Deixa eu... Ah, tá. Vamos aqui. Falei, cadê a nossa chamada? Então, o quadro abaixo ele vai representar as combinações entre os alelos e fenótipos resultantes, que são justamente desses da pelagem dos coelhos que eu falei para vocês. Então, aqui a gente vê a questão da dominância. Ó. Para o indivíduo selvagem, eu posso fazer todas essas 4 combinações. Para o chinchila, eu tenho 3 combinações. Para o Himalaia, eu vou ter 2 combinações de pares de alelos. E para o albino, uma única combinação. Se ele for Czão, Azinho, ele vai ser o albino. Então, você vendo a combinação entre os alelos que surgem. E o sistema ABO é um sistema no organismo humano que representa essa polialelia. E agora a gente vai verificar, então, como é que esse sistema de tipagem sanguínea com essa estela bem legal para vocês. Fica aí. Olá! Você já deve saber a importância do sangue para a nossa vida, não é mesmo?
É ele que faz a ligação entre os diversos órgãos do corpo humano através do sistema circulatório. Mas nem todo mundo possui a mesma tipagem sanguínea. A minha, por exemplo, tem fator RH positivo. E você, sabe o seu? O fator RH, também chamado de fator Rhesus, é uma proteína que pode ser encontrada na superfície dos glóbulos vermelhos, que são células do sangue responsáveis por transportar o oxigênio ao corpo. Esse fator é muito utilizado para classificar os tipos sanguíneos. Quando a proteína está presente nas hemácias, indica que o sangue é RH positivo. Ou quando não existe essa proteína na hemácia, indica que o sangue da pessoa é RH negativo. O exame para detectar é feito a partir de uma pequena amostra de sangue que deve ser coletada em laboratório, não sendo necessário nenhum tipo de preparação ou jejum. O RH é importante. Se você der um RH positivo, existe o RH, existe aquela característica considerada RH. Para alguém que não tem, na hora que ele vai receber uma coisa que ele não tem, então ele vai reagir contra, certo? O corpo reage contra, então você não dá um positivo para quem é negativo. Agora, o negativo não tem nada, se você der para quem é positivo, não vai acontecer nada. Além do fator RH, existem a classificação sanguínea, o tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo é uma coisa muito vasta, né? Existem, se não me engano, 30 e tantos tipos de sangue. Não se usam todas essas classificações, a gente usa a ABO, RH. Se classificou, se convencionou dentro do necessário para o uso colocar ABO e RH. Existem mais 30 e tantos tipos de sangue, né? Classificações de sangue. Que não... Por quê? Ele demonstra a característica no teu sangue de um componente, né? Seria o antígeno. Ele tem o A, que é uma convenção, ou ele tem o B, ou ele tem os dois, o A e o B. O O não tem nada. O O não tem nenhum desses antígenos. Então, ele é A porque tem o A, ele é B porque tem o B, ele é AB porque tem os dois e o O que não tem. Então, você entendendo que tem alguma coisa em cada um, você entende para quem você vai doar. E é por isso que é importante sabermos a nossa tipagem sanguínea e, dessa forma, sabermos para quem podemos doar sangue ou de quem podemos receber. Você não pode pegar o A e doar para o B, porque a característica do que tem no sangue dele é diferente do outro, então vai haver uma reação. Você não pode pegar o B e doar para o A, você vai causar uma reação, porque ele não tem o B, ele tem o A, ele tem uma coisa diferente, então ele vai considerar aquilo como algo diferente e vai reagir contra. Você pode doar o A para o AB, ele tem o A lá, então ele aceita o A. Você pode doar o B para o AB, porque ele tem o B, ele vai aceitar o B. Você pode dar o O que não tem nada para o A, para o B e para o AB, porque ele não tem nada para causar reações, certo? Então, o O doa para todo mundo, porque ele não tem antígeno. O A só doa para ele mesmo e para o AB. O B só doa para ele mesmo e para o AB. E o AB só AB, porque ele tem o A e o B. Se você doar para o A, você vai causar uma reação com o B. Se você doar para o B, você vai causar uma reação com o A. Viu só a importância de sabermos o nosso tipo sanguíneo? É útil para garantir que as transfusões de sangue sejam seguras, por exemplo. Além disso, no caso de gravidez, se a mulher for RH negativo e teve na primeira gestação um bebê com sangue do tipo RH positivo, há maior risco dessa nova criança, na segunda gestação, nascer com eritroplasmose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido ou doença de Rhesus, em que as células da mãe atacam as células do sangue do bebê, eliminando-as como se fosse uma infecção. Quando isso acontece, o bebê pode nascer com anemia grave, inchaços e aumento do fígado, por exemplo. A gestante precisa fazer tratamento específico. Agora fique com mais explicações em sala de aula. É isso, ok? É isso aí, galera. Você viu aí como é importante essa informação sobre a presença e o tipo de sangue que você carrega, tá? Porque é uma herança também. Você vai estar transmitindo essa característica sanguínea para os seus descendentes. E aí a gente sabe, como a gente viu aí, a eritroblastose fetal, ela pode levar à morte. Só que, graças a Deus, hoje a gente evoluiu muito. Mas vamos ver um pouquinho da história de toda essa questão sanguínea. Olha lá no quadro.
Então você tem aí a descoberta dos grupos sanguíneos feita pelo austríaco. O austríaco é danado, né, prof? Ele verificou que quando amostras de sangue de determinadas pessoas eram misturadas, as hemácias se juntavam, formando aglomerados semelhantes a coágulos, tá? Olha a expressão aí do Carl... Como? Landsteiner. Então, mas, e assim, professora, só um comentário, né? O sangue, pessoal, olha aqui pra gente. O sangue errado na pessoa, enfim, a pessoa recebendo um sangue que não é o tipo dela, é como se fosse um agente estranho invadindo aquele corpo. Ele vai reagir. Só que isso vai acontecer dentro dos vasos. Então, isso pode, sim, trazer consequências graves. É claro que não é uma coisa literalmente instantânea. Está injetando sangue e a pessoa já vai... Mas não, com o tempo, aquele sangue vai sendo assimilado e o organismo vê, poxa, não é daqui esse sangue. Ele começa a reagir. E aí, sim, a pessoa pode ter reações. Foi o que o austríaco Karl Landsteiner, foi o que ele concluiu, né? Ele percebeu que com essas transfusões aconteciam algumas reações. E ele foi fazer a pesquisa, né? Não só ele, mas a equipe dele. Foram pesquisar a questão de tipagem sanguínea. Ele percebeu que existiam tipos que aceitavam bem um determinado sangue, mas que não aceitavam bem outros. Então ele começou a ver que existiam formas sanguíneas diferentes, digamos assim, né? Parece que ele foi criando os grupos, exatamente, identificando, né? E foi nomeando aí o que a gente conhece como sistema ABO, né? Que são os tipos sanguíneos. Vamos seguindo, então? Olha lá na tela. Opa! Então, Landsteiner concluiu que determinadas pessoas têm sangues incompatíveis e, de fato, as pesquisas posteriores revelaram a existência desses diversos tipos sanguíneos, né? São 4, né? Dos diferentes indivíduos na população. Você pode observar, então, que esses estudos genéticos, gente, ou ora ele vai relacionando a herança familiar, ou ora o estudo populacional. Então, a genética populacional também é estudada, e aí a gente tem aquelas situações ali de fugir um pouquinho daqui da compreensão sanguínea, mas existem heranças, né? Por exemplo, anões. Existem regiões que os descendentes são praticamente todos anões. Então, você tem que fazer um estudo populacional naquela região. Mas, vamos seguindo então. Olha lá. Então, a gente tem essas duas nomenclaturas aí para identificar os antígenos e os anticorpos. Então, os antígenos são chamados de aglutinogênios e as aglutininas são chamados de anticorpos, tá? No sistema ABO existem 4 tipos, o A, o B, o AB e o O, como a gente mostrou até ali os parzinhos de alelos presentes em cada um deles. Esses tipos são caracterizados pela presença ou não de certas substâncias nas hemácias, tá? Que são as células sanguíneas, né? Exatamente. Células então, vermelhas. presta atenção. Aglutinogênios, ou os antígenos, eles vão estar especificamente nas membranas das nossas hemácias. Quando a gente fala em aglutininas, ou seja, os anticorpos, eles vão estar presentes onde? No plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo é aquela parte clara, quando você coloca o seu sangue, coleta o seu sangue, ele é colocado numa centrífuga, você tem a separação, né, dos elementos figurados, os mais densos, que vão ficar no fundo, né, do tubinho de ensaio, e a parte mais clara, meio amarelada, você vai ter o plasma sanguíneo, onde você vai ter água, né, minerais e proteínas, tá bom? Vamos seguindo? Ok, então aqui você tem, olha só o formato de cada um desses grupos, tá? Então, no grupo A, eu tenho a minha hemácia e eu tenho as proteínas, tá? Os antígenos A, ok? No meu plasma sanguíneo, eu vou ter um anticorpo diferente, porque senão coagularia. Então, eu tenho antígenos A e anticorpos B, tá bom? No indivíduo do grupo B, eu vou ter, olha, os antígenos que são diferentes, o formatozinho deles. Então, nas membranas das hemácias, vou ter antígenos B e no plasma, anticorpos anti-A. O indivíduo do grupo AB, ele tem os 2 tipos, olha aqui, ó.
tanto o antígeno A quanto o antígeno B, porém, no plasma sanguíneo não existe anticorpos. E o grupo O, que é como se fosse um zero mesmo, tá? Você não tem nenhum tipo de antígenos, mas você tem no seu plasma os dois tipos de anticorpos, certo? E aí, a gente tem um macetezinho bem legal. Isso aqui você vai jogar para qualquer prova sua, tá? Esqueceu? Vai lembrar desse esqueminha aqui. Então, você vai colocar lá o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. Como é que eu vou completar esse quadrinho, prof? O O, ele é chamado de doador universal, tá? Olha aqui, ó, ele doa pro A, ele doa pro B e ele doa pro AB, né? Ou pro AB e pro B. E ele doa para ele mesmo. Perfeito. Agora vamos avaliar o A. Ele doa para ele mesmo e também doa para o AB. O grupo B doa para ele mesmo e também vai doar para o AB. O AB, como a setinha está indicando, ela é receptor universal. Porque ele vai estar recebendo dele mesmo, inclusive do A, do B e do O. Ok? Essa regrinha é importante para você fazer qualquer questão que você tiver uma dúvida, joga no seu, monta o teu quadrinho que você consegue resolver com mais tranquilidade, né, prof? Exatamente. Vamos lá então. Como é que ocorre essa herança dos grupos sanguíneos do sistema ABO? Então aqui você tem o fenótipo, que é quando a gente diz que tipo sanguíneo você tem, né? Aí A, B. Fala aí, Vitor, qual é o teu tipo sanguíneo? A, positivo ou negativo? A positivo do prof? A positivo também. Eita, só tem positividade. E eu sou O positivo também, tá? Só para não contrariar os positivos do ambiente. Vamos lá. Então você tem cada grupo, então tem o fenótipo, e aí você tem os parezinhos de alelos que vão determinar esse grupamento sanguíneo. Por isso que você não pode dizer assim, o único que a gente pode ter certeza e não tem dúvida é o O e o AB. Porque ele só tem esses pares de alelos, ó. Isão, azão, isão, bezão. E o O, izinho, izinho. Agora, olha aqui para o A e para o B. Você vai ter que estabelecer esses cruzamentos todinho para você conseguir resolver uma questão sobre eles. Tá bom? Vamos seguindo? Agora nós vamos falar sobre o fator RH, que é aquele quando a gente diz, eu perguntei dos meninos, é positivo ou negativo? Que é o fator chamado fator Rhesus. Mas vamos dar uma olhadinha na nossa enquete, né, dessa aula. Vamos lá? Agora vamos falar um pouco mais sobre doação de sangue. Doar sangue é ter a responsabilidade de compartilhar o que temos de mais precioso. A doação de sangue acontece em hemocentros, aqui em Porto Velho, na Fundação Emeron, FEMERON. A manutenção dos estoques de sangue em níveis seguros em todo o país depende da doação regular de sangue, que ainda é feita por uma pequena parcela da população brasileira. Diego é um desses. Pelo menos 4 vezes ao ano vem ao Hemocentro fazer o gesto de solidariedade. Começou a doar sangue aos 18 anos de idade e nunca mais parou. Na verdade, como eu falava, eu tive curiosidade, né, com relação à doação de sangue. E aí, por motivo também de um parente ter precisado, né, antes da maioridade e não ter conseguido doar. E acabei que indo, na verdade, no Ceará, né, comecei a doar sangue no Ceará e com os 18 anos e depois, desde então, não parei. Tem 7 anos que eu estou aqui e continuei a doação aqui no estado de Rondônia. Doação de sangue é um processo pelo qual um doador tem seu sangue coletado para armazenamento em um banco de sangue ou hemocentro para o uso posteriormente em uma transfusão de sangue ou conforme a necessidade. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Uma bolsa pode gerar até 4
Seriam 4 doações, ou um sangue total, ou 4 derivados, onde você possa usar só o plasma, ou só plaquetas, ou concentrado de hemácias, ou sangue total, quer dizer, uma série de coisas que pode ser usada na medicina hoje. Quer dizer, uma bolsa pode virar até 4 tratamentos. A pessoa que vem aí já faça toda a sua avaliação para ser doador de medula também, no caso de uma necessidade, né? E que a gente tenha rotineiramente sangue para ser utilizado em todas as necessidades do estado inteiro. Isso é o ideal, né? Esse doador é o que mais se precisa. E a gente vive com as intercorrências. O acontecimento da endemia com a Covid atrapalhou bastante. É lógico, atrapalhou em tudo, todo mundo, em todas as condições. Mas a necessidade de sangue continua a mesma. A retirada dos hemocomponentes é feita por um processo de centrifugação e separação. Primeiro, o plasma é separado das hemácias. Em seguida, ele é novamente centrifugado para a separação das plaquetas. O sangue é um tratamento universal, não tem faixa etária, não tem classe social, não existe se é hospital particular ou é público, desde cirurgias eletivas, tratamentos, doenças, emergências. Então, a necessidade de se ter sangue hoje na medicina para tratar necessidades de todos os tipos é vital e nunca se sabe quem vai precisar. No Brasil, pessoas com idades entre 16 anos, com autorização ou acompanhado pelo responsável, até os 69 anos de idade, podem doar sangue. É preciso pesar no mínimo 50 quilos, estar em bom estado de saúde. O candidato também deve estar descansado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas antes da doação, não fumar e não estar em jejum. No dia da doação, é imprescindível levar um documento de identidade com foto. A frequência máxima de doações por ano é de 4 vezes para o homem e de 3 vezes para a mulher. O intervalo mínimo deve ser de 2 meses para os homens e de 3 para as mulheres. A doação dura em torno de 40 minutos, tempo pequeno para um gesto tão nobre. Eu vejo que há uma possibilidade de você conseguir ajudar as pessoas de forma indireta, né? Sabendo que o sangue vira para todo mundo, né? Então, qualquer procedimento que hoje em dia exija o sangue não é algo artificial, é algo natural que deva ser vindo do corpo humano e da melhor forma possível, que seria de doação, né? Não uma fabricação em processo artificial. E se puder, siga o exemplo do Diego. Seja um doador de sangue, doe vida. Agora fique com mais explicações em sala de aula. Menino, contado de amigo. E é isso aí, galera. Olha só. Avisou, né, Paulo? Que interessante, né? Saber dessas informações a respeito da doação sanguínea. Então, a gente ficou consciente de que existe um período, né, tanto para o homem quanto para a mulher, mas a partir dos 16 anos você já consegue fazer essa compartilhação tão boa, tão importante aí, mas não esquecendo que tem todo um rigor para você fazer esse processo. Exatamente, e é um ato, né, de solidariedade, a doação de sangue. Agora a gente viu também, voltando à questão da aula, a questão do fator RH, ele é determinante, né, professora, para aceitação em um organismo, né, daquele sangue ou não. Vou saber se eu posso receber aquele sangue, né? O fator RH, ele é muito determinante para isso. Juntos, né? Tanto a ABO quanto o RH é que vão determinar se você vai poder fazer essa doação para esse indivíduo com o tipo de sangue dele ou se ele não vai poder receber o teu sangue. Vamos para a tela? Ok, seguindo aí então. Lancaster, né? Landstane. Ao centrifugar o sangue das cobaias, obteve-se o soro que continha anticorpos anti-RH e que poderia aglutinar as hemácias do macaco rhesus, né? O macaco rhesus, pessoal, esse nome é justamente daí que vem o RH, né? Do gênero, do nome desse macaco aí, da espécie desse macaco, tá? Agora, olha só o que ele fez, né? Ele pegou esse indivíduo, pegou o sangue dele, injetou num coelho inicialmente e ele viu que depois de algum tempo o sangue do coelhinho começava o processo de coagulação. E aí ele foi fazendo isso, experimentos também na espécie humana, tá? Que obteve essa percentagem diferente aqui, ó, de 85% e de 15%. Então, olha só, ao misturar essas gotas de sangue dos indivíduos com soro contendo anti-RH,
cerca de 85% dos indivíduos apresentavam aglutinação e pertenciam à raça branca e 15% não apresentavam. Olha lá o experimento dele. O macaquinho rhesus, olha o gênero dele, né? E ele, a partir da extração do sangue desse coelhinho, eles fizeram o soro anti-RH. E aí, a partir desse soro anti-RH, eles foram testando os sangues nos indivíduos, né? E aí, eles obtiveram, então, aqui, ó, 15% dos indivíduos não aglutinavam, tá? Para esse tipo de soro anti-RH. E 85% dos indivíduos apresentavam essa aglutinação, eram RH positivo. E os que não eram considerados RH negativos, tá? Por que isso? Porque assim como na questão do sistema BO, você também tem esse fator, a presença desse antígeno ou não. O RH não tem antígenos, tá bom? O fator RH positivo tem a presença do antígeno, por isso ele aqui reagiu com esse soro, tá? Que tem os anticorpos RH. Então, é o anticorpo que reage contra os antígenos. Só que, mesmo esse indivíduo RH negativo não tendo, ele, em contato com o indivíduo que tenha, ele pode começar a produzir esses anticorpos. Então, existem 3 pares de genes que estão envolvidos nessa herança. Quando a gente mostra para vocês, galera, não é à toa, tá? Quando a gente fala do fenótipo e quando nós falamos do genótipo, porque é disso aqui que vocês vão precisar para poder interpretar e resolver algumas questões em relação a esse tipo de herança. Então, quem é RH positivo vai ter 2 tipos de pares de alelos. Ou ele vai ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Então, homozigoto dominante ou heterozigoto. Ou ele vai ser, no caso, o RH negativo, ou ele vai ser, né? Ou ele vai ser não. Ele só pode ser... obrigada, prof. Só pode ser Rzinho, Rzinho. Então, isso é um fator muito importante quando você está trabalhando essa questão desses 2 tipos de herança. Tanto o sistema ABO, quanto o sistema RH, que a gente já viu agora a questão dessa herança, tá bom? Aqui essa tabela vai mostrar pra gente, professora, tem que saber tudo que está aqui nessa tabela, calma o teu coração, tá? Então aqui a gente tem os tipos sanguíneos, com já os fatores, né, positivo e negativo, que é a presença ou a ausência do aglutinogênio, que são os antígenos, tá? E aí você tem, ó, para o indivíduo AB positivo, ele tem aglutinogênios A e B, não vai ter aglutininas, que são os anticorpos, a frequência corresponde a apenas 3%. E aí, esse indivíduo AB positivo, ele é doador, ele pode doar para todos esses outros grupos, aliás, pode receber de todos esses outros grupos sanguíneos, tanto do A quanto do B, do AB, do O, positivo ou negativo. O indivíduo do tipo, a gente não vai falar de todos, tá? O indivíduo do tipo A, ele tem aglutinogênios A e anti-B. E corresponde aí 34%. Então, olha aqui que a gente vai observar no detalhe. Ele só pode receber do A, vai receber do O e do negativo. Quando a gente olha para o B, a gente vê que vai ter essas diferenças. Ele vai estar doando apenas, recebendo apenas dos negativos e não mais dos positivos, tá bom? Então, é importante você ter consciência de todas essas frequências e saber a presença ou não desses anticorpos nesses indivíduos quando vão receber ou quando estão doando o sangue, tá bom? E aqui a gente tem esse outro esqueminha que é bem parecido com o que a gente mostrou na aula anterior para você matar a pau aí numa questão, tá bom? Aí a gente tem a eritroblastose fetal, que é aquela doença que vai acontecer relacionada ao fator RH. E aí as consequências do indivíduo esse indivíduo bebê no caso, pode chegar à morte, tá? Mas quais são os sintomas então? Ou pode ter anemia ou essa pele mais amarelada, tá? Devido à presença da
bilirrubina, que é destruição, então, das hemácias no sangue, que acaba se acumulando aí, causando essa cor amarelada. Pode também se acumular no cérebro e ocasionar, então, retardos mentais. Mas, gente, isso aqui é uma doença que hoje a gente já tem como controlar, porque a gente faz o acompanhamento, né, com a criança, tá? Com a mãe, o pré-natal, justamente. Então, aqui só pra gente finalizar aqui ó, a mãe é RH negativo, o pai é RH positivo, casou a primeira vez casou a primeira vez, casou, teve o primeiro filho é positivo, é RH positivo. Então, e a ele vai mãe é negativa, né? E a mãe é negativo. Ele vai começar a produzir anticorpos, que são esses passos verdinhos. Quando na segunda gestação, pode deixar, prof. Quando na segunda gestação, esse bebezinho aqui, se também for RH positivo, ele vai ser, o sangue dele vai ser combatido pelo sangue da mãe, que tem anticorpos RH, tá bom? Então, olha aqui pra gente. Essa foi a nossa aula sobre o sistema ABO e o sistema RH. E aí, a gente vai fazer aquela revisãozinha se deixou alguma coisa escapar, porque aqui a gente não deixa escapar nada, né, prof? É verdade, vamos lá. Tchau.